Certo, pessoal, estamos aqui então começando o segundo episódio da 7ª temporada. Estamos falando sobre super-herói, psicologia, teologia, espiritualidade. E estamos aqui com o amigo do Júlio, o Yuri. O Júlio vai apresentar o amigo dele agora, então. Não que eu esteja com ciúme, né? Mas, Júlio, apresenta o teu amigo aí. Sim, ele tá se corroendo de ciúme, mas então Yuri é amigo, colega aqui da Faculdade Zeste, professor da Faculdade Zeste, doutor em teologia, formação na área de educação, criador do canal A Pedra da Eternidade. E quem ainda não conhece tem que ir lá ver, porque vale muito a pena. E nós estamos justamente aqui falando sobre super-heróis, esse universo de super-heróis, o que isso tem a ver conosco, o que isso tem a ver com vitamina B, na verdade, que é esse podcast aí que tenta justamente trazer vitamina, trazer qualidade para a vida, para a gente pensar a vida, melhorar a vida, qualificar a vida que a gente tem. E justamente nesse momento agora a gente quer falar sobre isso, né? O que super-heróis tem a ver com emoções, com a subjetividade? Eu tenho uma pergunta. Vai lá. Eu tava pensando numa pergunta, né? Já que vocês estão... Ó, eles até se armaram aqui, tá vendo? Até o final o Yuri vai ser meu melhor amigo e o Júlio vai ficar de canto aqui, ó. Tá? Vou usar meus poderes da psicologia. Não tem poder nenhum. Mas o interessante nisso tudo, né? O quanto as questões psicológicas também são tratadas dentro dos filmes e das séries. E também uma pegada de um tempo para cá, o quanto essa questão psicológica afeta os super-heróis também, né? A questão da tristeza, depressão, mas também de alegria, de parcerias e tudo mais, que vai fazendo com que a relação seja diferente. Como é que tu vê, Yuri, essa pegada psicológica, assim, dentro dos filmes? Tanto que afetam os super-heróis, mas também em relação a quem assiste, né? A gente vê que um super-herói também tem as falhas. Hoje em dia, não sei como é que era antigamente, né? Porque aqui a gente está falando, né, 2 gerações bem mais antigas que a minha. Mas como é que a gente pode fazer essa relação? Porque o que me parece que antes eles eram quase que intocados, né? Uma perfeição quase que numa totalidade. Apesar de ter algumas coisinhas ou outras para dar um ibopezinho ali, né? Mas... hoje tem muito mais essa pegada humana, psicológica e emocional, né? Nas tramas. Se a gente for pegar aí, sei lá, sempre tem um envolvimento com o relacionamento, né? O ponto fraco ali do Homem-Aranha é a Mary Jane, tem outros pontos fracos, mas né, na relação amorosa abala muito e atrapalha até um pouco ele. O Superman também tem a Lois Lane. Né? Então, como é que a gente pode dar uma olhada nesse parâmetro aí? Ele acabou de ser cancelado no YouTube. Sim. Porque ele falou o nome da Lois Lane errado. Esse já não é da minha época, eu nem me lembrava mais. Tá, mas assim, ó, eu acho que quando a gente olha para os super-heróis, a gente tem que olhar, eu acho que dois tipos de relação diferentes que a gente pode estabelecer e daquilo que eles representam. Primeiro ponto, eu acho que quando a gente está olhando para a superaventura enquanto gênero narrativo, a gente está olhando para histórias, para narrativas. Eu acho que esse é um ponto, na minha leitura, que é fundamental para qualquer análise da realidade, qualquer análise de produção artístico-cultural que a gente venha a fazer. Super-heróis são narrativas, e como narrativas, eles são um tipo de leitura da realidade e leitura de quem é o humano. Porque as narrativas, todas as histórias, elas sempre pautam por 4 princípios, que são o protagonista ou a protagonista, né, o personagem, o ambiente, o conflito e a mensagem. Essa é a estrutura básica de qualquer história. Então, e quando a gente olha para o personagem, todo personagem ele é criado baseado na nossa própria visão de mundo, no nosso próprio olhar da realidade e tudo mais. E com isso, ele se torna uma representação também dos nossos medos, nossos anseios, nossas esperanças,
as batalhas que a gente quer travar e tudo mais. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando olhamos para um super-herói, em termos de representação do humano, o que ele está falando para a gente, sobre a gente. E aí, para entender isso, a gente daí tem que olhar para a narrativa e como ele tece a sua jornada, como ele enfrenta os desafios e como ele lida com eles. E aí, o primeiro ponto, olhando para dentro da narrativa, é o fato de que grande parte dos super-heróis e das super-heroínas nascem a partir de traumas. Tem um colega meu, se chama Gelson Weschenfelder, ele tem um estudo que ele vai falar sobre os super-heróis e super-heroínas como tutores e tutoras de resiliência para jovens, né? Então é um estudo bem bacana e ele vai falar que tem uma fase pré-capa e uma fase pré-máscara, que é antes do trauma, antes do poder, antes da transformação, que tem a ver, por exemplo, com o fato de que vários super-heróis e super-heroínas são órfãos, ou têm algum tipo de problema familiar, né? E que depois da transformação, do acidente e tudo mais, eles são empoderados. Só que esse empoderamento não necessariamente anula quem eles são antes, né? Eles trazem isso junto na sua trajetória, né? É um combo. É um combo. Por isso... Bem uma ideia da resiliência mesmo, né? A resiliência como aquele processo que você sofre algo, mas isso não te enfraquece, na verdade, isso te fortalece, né? Então, eles trazem o trauma, a crise para dentro do poder, né? O poder Exatamente. É resultado de uma... É o que os define, né? Que bacana. Assim como depois também o narrador na história de origem do Homem-Aranha, né? Na Amazing Fantasy número 15, lá em 62, se não me engano, mas na história de origem do Homem-Aranha, o narrador termina dizendo, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E isso não anula todo o trauma do Homem-Aranha, todos os conflitos externos. O Homem-Aranha é um personagem que tem muitos conflitos existenciais, né? E ele está sempre se questionando, a todo momento. É muito interessante olhar a construção da história, porque ele vive nessa angústia constante, e ele tem que lidar com isso, né? Mas o meu personagem preferido, né, para falar do Capitão Marvel, eu acho ele muito interessante, porque, por exemplo, ele é um órfão, né? Na história de origem, a gente só sabe que ele é um órfão, vive nas ruas, ele dorme nas estações de metrô, supostamente de Nova York, né? A cidade nunca é revelada, mas nunca foi revelada no tempo dos quadrinhos originais, mas ele dorme no metrô, ou seja, é alguém que está ali no contexto da Grande Depressão norte-americana, vende jornal na rua, essas coisas assim, e ele é agraciado com os poderes de Shazam, né, do mago, feiticeiro que dá os poderes para ele. E o interessante do Capitão Marvel é que ele não é um herói por causa de uma tragédia. Ou seja, o Batman diz assim, eu sofri, meus pais foram assassinados, e eu não vou deixar... eu vou me vingar, né, e ninguém mais vai ter que passar por isso. Eu vou lutar por isso. Ou seja, ele é por causa da tragédia, ele decide se tornar um herói. O Capitão Marvel, ele é um herói a despeito da tragédia. E isso é muito interessante, porque ele já é órfão, já tá lá, e ele é agraciado, e ele é resolvido com isso. Ele não tem problemas com isso. Sei que o filme do cinema, Shazam, ele foi uma má caracterização do personagem, tá? Embora muitas pessoas tenham curtido, mas foi uma má caracterização. De todo modo, esse é um ponto importante quando a gente vai olhar para dentro da narrativa e como ela se constitui, e o que ela está dizendo do humano ali. Outro ponto é quando a gente olha a partir de nós como audiência, ou seja, o processo de recepção da narrativa. E por que a narrativa fascina tanto, né? E aí, se a gente vai falar de emoções e sentimentos, eu não sei, eu acho que não desperta tantas emoções na gente enquanto audiência,
mas cultiva antes o sentimento, né? Nessa diferença de emoção e sentimento. E aí, quando a gente vai olhar para isso, eu acho que talvez a gente tenha que olhar não para eventuais sentimentos que são pipocados ali, mas sim para as matrizes fundamentais que são as formadoras dos sentimentos, né? Que são, por exemplo, né, a necessidade de busca, né? A necessidade de se sentir amado, né? A necessidade de domínio, né? Que são aqui alguns daqueles 7 matrizes, né? Fundamentais. E aí, eu acho que quando a gente olha para o super-herói enquanto leitor, consumidor, como fã, enquanto audiência, eu acho que um aspecto é a busca por potência. Se você quer ler essas histórias e cultiva, eu acho que um dos elementos básicos é essa necessidade de busca de algo que você tem. E essa busca desse algo específico, eu acho que é a necessidade de potência. Porque os super-heróis, eles têm o poder que a gente não tem. A gente é massacrado pela realidade, pelo mundo que nos cerca, pelo trabalho, pela falta de tempo, por todos os elementos que impedem com que a gente seja pleno na nossa vida. E os super-heróis, não que eles sejam plenos, mas eles são um símbolo de poder. Sim, mas o mundo que eles vivem também é um mundo desafiador. Também é um mundo desafiador. Também é um mundo que não é fácil. Por isso eu acho que tem muito paralelo ali. A vida é difícil, a vida é lascada em grande medida para a grande maioria das pessoas, ou para todo mundo, podemos dizer, viver não é fácil. E a gente precisa lidar com a vida, né? Aprender E eu gostei dessa ideia de que você precisa dessa potência que te ajude a lidar, que te ajude a superar, a crescer, a ir além, apesar dos desafios. E essa é a minha questão aí para vocês dois. Poderíamos dizer assim que o super-herói, ele nos ajuda a lidar com as emoções, com o nosso psicológico, essa busca das pessoas de ir ao cinema, de ver o super-herói, isso ajuda a viver, porque antes, no outro episódio, até se falou que num determinado período se dizia, tentava censurar, né? Isso não ajuda. Ajuda a viver esse jeito super heróico de enfrentar a vida, ajuda psicologicamente ou atrapalha? Ou as duas coisas? Né? É subjetivo. É muito subjetivo essa resposta, para te dar uma resposta, Júlio. Porque tu tendo um superpoder e não sabendo usar de forma correta, vai mais atrapalhar do que ajudar. A si mesmo e aos outros que estão na sua volta. Né? Então é muito subjetivo. Mas essa questão dos valores que são criados antes do superpoder, que permanecem, né, ao longo da vida é como se integrasse a personalidade que já existe esse superpoder. Muitos dos super-heróis têm que viver esse superpoder de forma escondida. Não pode ninguém saber desse superpoder. Eles mascaram. Poucos heróis, eu acho que agora essa última leva de herói que é escrachado o superpoder, eles mostram mesmo, não estão nem aí, vivem todo mundo bem, e mesmo assim tem muita crítica em cima, tem autoridades querendo conter o poder, ter posse desse poder, e não é só do poder, é da pessoa que tem o poder também. E muitas vezes a gente acaba não vendo a pessoa e o super-herói como uma coisa só, separa, né? Tu tem esse poder, então tu é privado disso, ou tu tem benefícios disso por causa do teu poder. E se a gente for pensar, todo mundo, cadê essa daqui? Todo mundo, quem não tá olhando vai ter que olhar minha cara de impacto agora. Todo mundo tem um superpoder e usa ele diariamente e nem se dá conta, porque, como o Yuri falou, muitas vezes não é valorizado, não é validado, muitas vezes cai esse superpoder numa rotina que o Yuri falou, que é penosa, a gente tem que enfrentar vários desafios, mas o superpoder da gente não necessariamente precisa ser extraterrestre, né? Não precisa ser alguma coisa mágica, mística.
sobrenatural. Sobrenatural. Não necessariamente. Que bom que seria, né? Mas eu ia querer, já tem alguns, e até depois eu vou perguntar para vocês quais seriam os superpoderes de vocês, vão pensando, né? Mas a gente já usa isso, né? Hoje em dia a gente tem o poder da fala, da empatia, né? A própria compreensão do que está rolando à sua volta é um poder que, se tu souber usar, tem grande impacto. Mas, voltando ao assunto ali, né, da pergunta do Se ajuda, né? Se ajuda ou não, Ajuda a viver, né? Eu acho que sim. Como já respondi de forma indireta, eu acho que é só porque tu não se dá conta. Mas tu tem teu superpoder e tu usa ele diariamente. Eu acho que sim, se tu usar de forma adequada. Se esse superpoder, por exemplo, não vai mascarar a tua realidade. Daqui a pouco, um superpoder super alegre. Isso vai te impedir de ver situações em que tu tem que ter mais seriedade, ou outras emoções têm que entrar no lugar dessa. Então, as emoções, elas são um superpoder. O nosso cérebro, ele está conectado com tudo isso, e o nosso cérebro, ele é uma grande máquina de superpoderes. Tanto é que a gente vê seres humanos se superando, por exemplo, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, que é fantástico, né? Porque a gente vê recordes que nem as Olimpíadas conseguem bater da Paralimpíada, e isso a gente não é tão valorizado. Mais ou menos, Júlio? Isso não, acho que tá muito bom. Eu acho que é por aí, viu? De dar o que pensar, né? E os filmes, eles, claro, eles concentram isso e fazem uma projeção muito grande. Então, claro que o poder da visão do Superman é a pessoa que observa mais, que fica mais atenta. E outros superpoderes que tem, a gente vai se identificando. Claro que no filme é potencializado e tudo mais, mas a gente se identifica com um herói porque faz sentido pra gente. Ou a história, a narrativa, ou o próprio superpoder mesmo, ou o que ele faz com o superpoder que ele tem. Então, é muito subjetivo quando a gente vai fazendo essas relações com os super-heróis. Por isso que eu gosto dos dois meus lá, que eu falei no episódio passado. Quem quiser saber meus dois, tem que ir lá olhar o episódio passado. Mas é porque ele tem muita representatividade dentro da minha vida. O que eu acho interessante é, pelo fato dos super-heróis, do gênero da superaventura ser uma narrativa, e essa narrativa ser espelho da realidade, nós vamos ver os heróis lidando com temas e conflitos corriqueiros, cotidianos. Então, eles vão ter explosões de raiva, eles vão fazer coisas erradas, eles vão se arrepender. Então, eles são, nesse sentido, um reflexo da nossa vida, né? E aí a questão é como é que eles vão lidar com isso e como eles vão resolver isso. O que eu acho interessante, assim, no conceito, o que é um super-herói? O super-herói, ele é definido por 3 elementos, que é a dupla identidade, o superpoder e a missão. Então, todo super-herói tem uma missão pró-social altruísta. Ou seja, tem uma carga moral que está envolvida dentro do super-herói. Não falo tanto de anti-heróis, né, como Demolidor, Wolverine e companhia. Mas os heróis clássicos, vamos dizer assim, eles têm essa carga de moral, né? E isso interfere, nesse sentido, eles podem se tornar um tipo de espelho sobre como é que a gente deve agir, né? O que a gente faz com tanto poder? Como é que a gente canaliza, né? É a mesma coisa que dentro da dimensão da teologia diz o que a gente faz com os dons e talentos que a gente tem. A gente guarda, a gente multiplica, o que a gente faz com eles, né? Então, acho que nesse sentido, eles podem servir de referência, né? Agora, assim, dentro de uma espécie, talvez, assim, de projeção, no sentido de inconsciente ou coisa assim, eu gosto de pensar que aquilo que faz os super-heróis serem fascinantes tem esse elemento do poder, mas tem o grau de identificação que eu posso ter com o personagem. E aí, por exemplo, no caso do Capitão Marvel, né, / Shazam, qual é o lance? Em 1940, a maioria dos leitores, como eu disse no vídeo anterior, eram meninos de 12 a 14 anos, adolescentes, né? Quem é o adolescente durante a Grande Depressão? Que função na sociedade ele tem, né? Como é que funciona isso?
E o grande barato do Capitão Marvel é que quando ele falava Shazam, ele virava um adulto. Um adulto empoderado. Então imagina o grau de identificação que você faz aí. Sendo que você é o público que está lendo aquele quadrinho. Né? Ou a mesma coisa, a ideia lá do Superman, que se fantasia de uma pessoa humana normal, né? Mas ele não é humano, ele é um alienígena, né? E ele se transveste ali depois, né, com a sua verdadeira identidade. Por isso, todos têm essa dupla identidade, né? Como o recurso da narrativa diz, para que os vilões não sequestrem minha família, não ponham as pessoas que eu amo em perigo, blá, 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 essa coisa assim. Mas a estratégia do personagem, em termos de identificação na estrutura da narrativa, está em você criar um grau de identificação, né? O que Blake Snyder, roteirista, vai dizer que é o momento do salvar o gato no roteiro, né? Você tem que criar um tipo de empatia de relação. Nós vamos ter que terminar mais esse episódio, então... Vocês estão vendo que o Júlio tá cortando os naipes em todos os episódios dessa não, temporada. porque a gente quer explorar mais nos outros episódios. Mas eu quero perguntar para ti, Júlio. Superpoder. Eu quero perguntar para os melhores amigos aqui, né? Júlio e Yuri. Qual é o superpoder? Se vocês pudessem escolher um superpoder, qual vocês escolheriam? Um só. Eu já sei o meu. Eu diria que o meu superpoder é conseguir criar relações, estabelecer relações. Não, Júlio, não é politicamente correto, tá? Mas é um poder do universo dos super-heróis. Tipo assim, bem fantasioso. Status alterado da consciência, vamos lá. Status alterado da consciência. Não sei, eu diria que é isso. Eu pegando o meu poder. Eu não sei, teu poder tá muito complicado, nem eu entendi. Eu consigo relacionar coisas muito fácil. Coisas aparentemente irrelacionáveis, eu consigo estabelecer. Esse é teu poder. Eu considero. Não vai ser famoso. Com certeza esse poder não vão filmar, fazer um filme. Que, Clairton, tu não entendeu ainda. O verdadeiro poder você mantém em segredo. Vai, Yuri, vai o teu. Tá viajando já tá viajando. Vai. Tá, o poder não politicamente correto. O poder do mundo da fantasia. Isso aí. Então eu vou dizer aqui, e aí com isso a gente vai encerrar o vídeo. Shazam! Mas tu não falou o teu poder, nós vamos perguntar no outro. Tu não falou? O meu superpoder é esse. Enganar. Então, pessoal, até o próximo episódio. Até mais.